E aí, regentes, a paz do Senhor Jesus, tomara que todos vocês estejam muito bem. Eu sou Elinadab Alves e quero te desejar boas-vindas ao canal Regentes Excelentes. Depois da nossa vinheta, eu vou dar continuidade na nossa série Ensaios Excelentes e hoje eu vou te contar como é que a gente resolve palpites vindos por parte dos músicos lá na hora dos ensaios dos nossos conjuntos. Depois da vinheta, até já! Regentes Excelentes. Muito bem, meus amigos regentes, para vocês que estão acompanhando a série Ensaios Excelentes, sabem que eu estou tratando de alguns temas que, se não forem observados com bastante atenção, o que acontece? Chega lá na hora do ensaio, eles afloram, eles apoderam e aí aquilo que era para ficar bonito fica feio e fica desorganizado. E aí, nesse contexto, eu já falei sobre algumas questões que vocês precisam observar com muita atenção. Se vocês ainda não tiveram a oportunidade de ver ou se estão pegando essa série pelo meio do caminho, é bom observar isso do início até o fim. E para isso é só você clicar no link que está aqui na descrição ou nesse card maravilhoso que está aparecendo aqui em cima para ver a série completa, tá? Fato é que nos últimos episódios eu vinha falando a respeito de palpites. Já falei sobre palpites vindos das mais diversas direções e eu quero encerrar essa parte de palpites falando a respeito de palpites que vêm por parte dos músicos. Essas pessoinhas que, quando estão bem alinhadas com regentes, conseguem dar um brilho maravilhoso nas nossas canções, mas quando não conseguem esse alinhamento, aí é ponto de conflito na certa. Então se ajeite aí na sua cadeira e escute isso aqui com muita atenção, porque ao final desse vídeo eu preciso que você saiba perfeitamente como evitar esses palpites vindos dos músicos lá na hora dos ensaios. Uma coisa que precisa ficar claro é que, se na sua igreja tem uma banda maravilhosa, bem formada, com pessoas profissionais tocando aqueles mais diversos instrumentos, isso que eu vou falar aqui se aplica para esses casos. Mas se você congrega num salãozinho e lá só tem um irmãozinho tocando um violão e nem com tanta qualidade assim, isso também se aplica a você. Por que eu estou falando isso? Para você não achar que isso aqui é algo que só deve ser aplicado naquelas catedrais maravilhosas, com aqueles conjuntos majestosos e aquelas bandas perfeitas. Isso aqui se aplica a qualquer uma dessa situação, porque eu vou falar de um assunto que é princípio. Então vamos lá. O que acontece quando você coloca no mesmo espaço uma pessoa que está condicionada a tocar e uma pessoa que está condicionada a cantar? Primeiramente, você precisa se lembrar que as artes de tocar e cantar utilizam regiões diferentes no nosso cérebro. Utilizam áreas distintas. E por utilizar áreas distintas, é muito natural que os comportamentos também sejam distintos. E essa diferença de comportamento que essas áreas cerebrais produzem, você pode perceber a olho nu. Você pode fazer uma experiência sobre isso no seu próximo ensaio. Observa, por exemplo, o seu conjunto quando está lá cantando. Imagine o seguinte, você vê o conjunto cantando, as pessoas estão ali cantando e muito provavelmente, enquanto cantam, elas conseguem comunicar de outras formas com quem está do lado. Às vezes uma dá um sinal, uma mexe com a sobrancelha e a outra entende. Você percebe que elas conseguem fazer mais do que uma coisa ao mesmo tempo. Elas conseguem cantar e prestar atenção numa série de outras coisas. Se você prestar atenção num músico quando ele está tocando, você percebe literalmente que o corpo dele está ali, mas a mente dele está embarcada. Se você tentar falar algo com ele, você vai estar a 1 metro de distância, você está falando, mas ele está assim até de olho fechado. Ele toca e viaja, você olha na boca dele, ele está até assim mexendo, sabe? Você vê que ele não está ali. Sabia que uma das principais reclamações de namoradas e esposas de músicos é exatamente essa? Porque quando ele pega a guitarra, quando ele pega o teclado, quando ele começa a tocar, o mundo pode desabar no entorno dele que ele nem percebe. A pessoa chega, fala com ele e de repente ele olha e para. O que foi?
ele não entendeu absolutamente nada de tão embarcado que ele estava naquela viagem musical que ele estava fazendo. Repito, o que acontece quando você pega essas pessoas, então, utilizando áreas cerebrais diferentes e tentam colocar juntas no mesmo espaço? Existe um problema muito sério nisso. Esses comportamentos distintos que elas desenvolvem acabam deixando uns impacientes em relação aos outros. Traduzindo isso numa linguagenzinha bem simples para você entender, estou dizendo claramente que um músico não tem paciência para ir para o seu ensaio e ficar esperando você ensinar pessoas a cantarem. Por quê? Porque ele foi condicionado a tocar, ele foi condicionado a embarcar num modelo de viagem, ele foi programado para isso. De igual modo, pessoas que chegam no ensaio condicionadas a cantar não têm paciência para ficarem sentados de boquinha calada 25 minutos esperando você ensinar os músicos a tocarem. Por quê? Porque eles foram para lá condicionados a cantar, preparados para desenvolver a arte de cantar. E quando chega lá, você se vê na necessidade de colocá-los em silêncio, enquanto você vai dar atenção para alguém que vai utilizar uma outra área do cérebro, que vai fazer uso de outros comportamentos, então esse grupo aqui acaba não tendo paciência. Resultado disso, conflito entre regentes e conflito entre conjunto e conflito entre músicos. É uma relação conflituosa. E o diagnóstico que eu vejo muitos regentes fazendo em relação a esse assunto é que vou cantar de playback porque os músicos não gostam de tocar, eles não gostam de vir no ensaio, eles não gostam de tocar para o meu conjunto. O que, se a gente for lá aprofundar, se a gente for estudar a fundo, não é exatamente uma verdade. Músicos gostam de tocar. Entendam, eles gostam de tocar. Independente se é para senhoras, para crianças, para adolescentes, é para alguém que subiu no púlpito. O fato é que eles se realizam tocando. O embate, o conflito fica no formato como isso é desenvolvido. Às vezes você leva os músicos para a igreja e chega lá, quer que eles fiquem em silêncio meia hora enquanto você ensina as vozes para o conjunto, e isso não dá certo. Como eu disse e repito, esses dois grupos desenvolvem artes diferentes, utilizam áreas cerebrais diferentes e desenvolvem comportamentos diferentes. Por causa desses comportamentos diferentes, eles ficam inquietos e, diante dessa inquietude, a coisinha que mais aguça é a linguinha santa. E aí a linguinha do conjunto fica peperepepepepe enquanto você ensaia com o conjunto, e daqui a pouco você quer que o conjunto fique em silêncio e a linguinha deles também começa. E aí saem os palpites, saem as sugestões, e eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo, e você vai murchando, termina o ensaio sem concordância e você com a pastinha tristemente dizendo que está enfrentando uma luta. Então vamos pensar numa forma saudável e organizada para isso acontecer? Pense o seguinte: receber palpites dos músicos é ótimo, afinal de contas, são eles que vão acompanhar a sua canção, são eles que vão dizer se terão condição de acompanhar aquilo que você planejou. Então receber palpites deles é ótimo, mas qual seria a forma legal para isso acontecer sem gerar problema? Primeira coisa que você precisa esquecer é juntar músicos e conjunto, juntar os músicos e as vozes no mesmo dia, na mesma hora, para ensinar. Esqueça essa ideia, ela não é boa. Compreenda que no processo de ensinar é bom, é saudável que você dedique a sua atenção total, primeiramente a um grupo, e depois que você dedique a sua ação total para o outro grupo. E aí, depois que eles aprenderem, depois que ambos os grupos tiverem segurança, aí você pode convidá-los para se juntarem no mesmo espaço. E quando isso acontecer,
eles não ficarão impacientes. Por quê? Os músicos foram para lá condicionados a tocar e ao chegar lá vão conseguir tocar, porque as vozes já estão prontas. De igual modo, os componentes foram para lá condicionados a cantar. E quando chegarem lá, eles poderão cantar, porque os músicos já estarão prontos para acompanhar. Eli, e o que é então que nós vamos fazer, já que está todo mundo pronto? Nós vamos fazer ajustes finos, pequenos reparos, detalhes, aquelas pinceladinhas que a gente faz assim muito rapidamente e discretamente, sem ter que abrir um buraco no meio do ensaio para ensinar situações. Nós estamos indo apenas para fazer uma junção. Isso é maravilhoso, isso é produtivo, isso não dá canseira, não dá reclamação, não abre espaço para palpites e nem para sugestões. Por quê? Porque todos esses palpites foram dados no dia em que você foi lá no ensaio da banda mostrar o que você precisava, o que você planejou, como é que você pensou, lá naquele dia onde estava só você e a sua regente auxiliar. Ali eles deram as sugestões, ali eles organizaram, ali eles te disseram e agora já chegou na hora de juntar, tá tudo organizadinho, tá tudo mapeado, pronto para acontecer bonito para a glória de Deus. Então, com essa explicação, o que é recomendável que você faça? A partir de hoje, quando você decidir que vai cantar uma canção e que vai ser acompanhada pelo irmãozinho do violão, ou então por aquela banda magnífica lá da sua igreja, qual que é a primeiríssima coisa que você precisa fazer? Você precisa desenhar mentalmente e no papel o que é que você pretende ensinar para o seu conjunto. Antes de ensinar essa canção para o seu conjunto, você precisa ir lá no líder da banda, precisa agendar com ele um dia em que ele pode te receber no ensaio, precisa mostrar isso que você pensou para eles e eles vão analisar se é possível te acompanhar daquela forma, se precisa fazer alguma alteração, eles vão te oferecer sugestões e dali vai sair um mapinha oficial. Em outras palavras, você vai sair de lá sabendo exatamente o que você vai precisar ensinar lá no conjunto. Para quê? Para na hora de juntar, tá tudo certinho, já estar tudo combinado. E aí é claro que todo mundo vai sentir muito prazer. O seu conjunto vai ficar feliz, porque, como eu sempre digo, canções cantadas com a banda ao vivo tem um outro nível, é outro patamar, é outro tudo. E os músicos vão achar maravilhoso tocar para o seu conjunto. Por quê? Tem cheiro de organização, tem cheiro de sensatez, tem cheiro de coisa organizada, formalizada. Não é aquele negócio que a gente chega e tira o hino e me acompanhe se puder. Não me vendo mais por aqui, é porque eu fui e estou te esperando no nosso próximo vídeo. Até a próxima. Tchau!